Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, episódio número 22 da segunda temporada. Eu sou Cássio Pereira e este é um episódio surpresa. Mas por que é essa surpresa? Eu vou te falar. Porque a gente tem alguns convidados que vêm aqui que são umas topeiras. Na verdade, um em específico, que é o nosso amigo Jefferson Macedo. A gente gravou o episódio na semana passada, que iria ao ar hoje, no dia 2 de junho. Mas o episódio ficou uma merda, A gravação ficou uma merda. O conteúdo ficou fantástico, mas a gravação ficou uma merda. Ele tava com delay na máquina, o áudio ficou cortando, você perguntava uma coisa, o áudio vinha com a resposta da outra coisa, enfim. Ficou uma catástrofe, Então, como eu tô aqui um dia antes praticamente de lançar o episódio, terminando a edição, ficou uma bosta. Então, resolvi fazer essa gravação de um episódio surpresa, O Marcos tá aqui também, porque, coitado, não tinha agenda pra gente poder gravar juntos, enfim. Então é um episódio surpresa, que na verdade você não vai perder conteúdo, obviamente, sempre tem um conteúdo rico aqui de alguma maneira. Então eu resolvi fazer o seguinte, nesse episódio de hoje, dia 2 de junho, você vai ter basicamente a minha história, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu tô fazendo aqui, qual a experiência que eu ganhei ao longo dos meus anos de desenvolvimento, a experiência que eu ganhei ao longo dos meus anos em segurança, E vou te dar um overview, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, Poxa, Cássio, de onde você veio, para onde você vai? Poxa, o que você estudou? O que você precisou aprender? O que você gosta? O que você faz nas horas vagas? Tal? Porque o nosso eu, cada ser tem uma série de experiências diferentes, Então, às vezes a mesma pessoa pode ter um sucesso ou não, um resultado ou não, fazendo as mesmas coisas, mas é importante a gente entender que, poxa, cada indivíduo é um indivíduo. Então eu resolvi fazer esse episódio de surpresa para contar a minha história para vocês aqui no DevSecOps Podcast, que eu nunca contei, Aqui no DevSecOps Podcast, nunca contei minha história, apesar de no canal do Facebook a galera já tem minha história em alguns vídeos, Eu sempre falo sobre isso, em outros conteúdos também, sempre tem alguns pedacinhos ali da minha história como um todo, mas acho que nunca numa síntese específica e ainda mais, aqui no DevSecOps Podcast em específico. Então, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos à minha história que será contada agora. DevSecOps. DevSecOps. Lembrando, episódio 22 da segunda temporada. Se você não ouviu ainda a primeira temporada, vai lá no YouTube, vai lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, enfim, no Amazon Music, na plataforma preferida que você quiser, que você curte mais, e acompanha lá nossos episódios, a primeira temporada inteira. Tem a segunda temporada, já estamos no episódio 22, tá? No YouTube, a segunda temporada inteira, até o episódio passado, retrasado, a gente começou a fazer vídeos de novo, Então tem no YouTube também. Aliás, todos tem no YouTube. Aqui a segunda temporada, na verdade, a gente começou sem vídeo. Então é só o áudio lá no YouTube, mas você consegue absorver o conteúdo também, tá? Mas você pode ver a nossa cara feia também, se você quiser, lá no YouTube, beleza? Então eu sugiro que você acompanhe por lá também. Bom, vamos lá, gente. Acho que é episódio surpresa, também não quero tomar tanto tempo, vou tentar fazer um episódio curto, de certo modo, mas para trazer aqui para vocês um pouquinho da minha história aí, de onde eu vim, para onde eu vou. Bom, em resumo, em resumo não, Mas tudo começou quando eu tinha meus 13 anos, acho que 12, 13 anos, Ali eu comecei um pouquinho a me identificar, Poxa, o que eu quero ser quando eu crescer de fato, Na verdade, até ali eu falava que ia ser médico, mas não deu certo, Nem tentei, na verdade, enfim, só cresci falando que ia ser médico. Mas ali eu comecei a falar, poxa, tem essa história de computador, eu gosto de computador, Gosto desse tipo de coisa, Gosto de mexer, gostava de desmontar, brincar com o computador, enfim, sempre gostei. Então, a partir dos 12, 13 anos começou isso. Só que a minha vida inteira, inteira mesmo, acho que desde que eu comecei a andar até os meus 16 anos, foi dedicada ao futebol, Dedicada não profissionalmente, mas assim, tudo que eu fazia era em torno do futebol, tá? Jogar futebol, praticar futebol de fato. Eu torço, também gosto, acompanho, apesar de não ser tão fanático e tal, mas ainda acompanho. Mas de jogar futebol, então, cara, assim, pequeno eu jogava futebol em casa, na sala, na cozinha, eu fazia travinha com as cadeiras, assim, eu vivia jogando. Tanto que eu era muito bom, Modéstia à parte, eu era muito bom, porque eu treinava de todo tipo, fazia de todo tipo, então, quando
nos 15, 16 ali no auge, quando eu parei de fato, eu era muito bom, né? Eu tava sempre dedicado àquilo, né? E tem uma analogia disso que eu vou trazer pra área profissional já, mas você vai entender. Mas basicamente era isso, né? Então eu brincava, eu tava jogando bola, ia em casamento, ia em festa de criança, enfim, tava chutando latinha, chutando garrafa. Gente, assim, o que vocês imaginarem eu sabia fazer com a bola, né? Jogava muito bem mesmo, gostava muito, aquilo me dava, cansava minha energia, jogava com meu pai, jogava na rua, ralava o dedão na rua, enfim. Então eu sempre me dediquei, era o meu hobby, né? A minha infância praticamente foi dedicada ao futebol e era o meu hobby enquanto adolescente também. Lógico, eu jogava videogame, soltava pipa e tal, mas 80% do tempo era jogando bola. Eu lembro que um dia a gente pulava o muro da escola, eu pulei o muro da escola umas 7 da manhã no sábado. Eu lembro que eu não fui nem pra casa almoçar no sábado, eu cheguei em casa sábado pra janta, 7 da noite, eu fui 12 horas jogando, só tomando água, tá ligado? Então, assim, gostava muito disso, enfim, tá? Então, mas nos 13 ali eu falei, poxa, começou essa história de internet, computador, enfim, comecei a gostar disso, comecei, me antenar, e foi dali que talvez surgiu um pouquinho, não da minha nerdice, assim, na escola eu sempre, copiava, fazia tudo ali, tava sempre dedicado naquilo, mas dali surgiu um pouquinho esse interesse mais em ciência, esse tipo de coisa, tá? Aos meus 16 eu comecei o meu primeiro trabalho, né, como office boy. Então comecei a trabalhar numa empresa de engenharia, né, uma empresa de basicamente ela mudava a linha de produção das empresas, montava, desmontava, enfim, era uma empresa de engenharia. E eu entrei para ser office boy. Obviamente, eu ficava em tudo que é departamento conversando com todo mundo, aprendendo. Os caras tinham aqueles desenhos gigantes em AutoCAD, umas mesas com umas folhas gigantes, A5, A10, não sei o quê, que eram uns desenhos absurdos. Eu falava, nossa, que muito louco, tal. Então fui aprendendo um pouquinho de desenho mecânico, fui aprendendo um pouquinho dessa área de engenharia. E foi nessa mesma época que eu comecei a fazer o meu curso técnico, né? Eu acabei o meu colegial e fui fazer o meu curso técnico. E eu fui fazer um curso técnico em informática na época, né? Um curso técnico no Colégio Barão de Mauá. Cursos técnicos eram bem famosos, bem populares nessa época, tá? Tinha do Senai, tinha outras escolas também, enfim. Fui fazer meu curso técnico. Inclusive, todo mundo ganhava R$286 meu de office boy. O curso técnico custava 220, alguma coisa assim. Então praticamente sobrava o dinheiro da coxinha só. Então fui fazer esse curso técnico, onde eu já com 16 anos, 17 por aí, foi onde eu comecei a falar, comecei não, né? Fui fazer o curso técnico em informática porque eu já gostava de computador. Aliás, antes disso já tinha feito aqueles cursos da SOS, já tinha feito o curso de montagem e manutenção de micro, né? Já espetava placa-mãe, memória, essas coisas, já sabia brincar com essas coisas. Então sempre gostei daquilo, crimpava cabo, já montava rede, enfim, né? Já tinha uma base ali legal. Fui pro técnico e falei, cara, é isso que eu quero seguir como profissão, né? Informática. Não sei o que na informática, na computação, mas é isso que eu quero como profissão. Legal. Nesse curso técnico, a base dele era programação. Então eu aprendi lógica, né? Aprendi algoritmos, aprendi Java, aprendi Visual Basic 6. Minha primeira linguagem foi Visual Basic 6 junto com Java. E ao final do curso teve C# também, né? .NET. Tive banco de dados, tive HTML, CSS, JavaScript, essas coisas todas, enfim. Tinha também contabilidade, né? O curso técnico te preparava para o mercado, então tinha outras matérias relacionadas também. Mas basicamente a base ali era toda em programação, focada em programação. E cara, quando eu vi aquilo eu me apaixonei. Eu falei, puta que pariu, é isso que eu quero pra minha vida, programação é isso aqui, pra minha vida, é isso aqui. Me apaixonei de verdade, gostei muito daquilo, enfim, me dediquei, durante o curso técnico eu consegui arrumar um estágio, nesse meio tempo, né, saí do emprego que eu tava de office boy, depois eu virei auxiliar de compra, auxiliar administrativo, saí de lá depois de 3 anos, fui ajudar meu pai no bar dele, o primeiro bar que ele teve, fui ser balconista, atendente, carregador de caixa, descarregar caminhão, enfim, fazer tudo lá no bar, limpava, enfim, ajudava em tudo. E nesse meio. E aí, ainda fazendo técnico, precisava fazer estágio para você conseguir pegar o diploma. Aliás, diploma que eu nunca peguei, mas terminei tudo bonitinho, né? Mas fiz o estágio, né? Então comecei a procurar um estágio na área, fiz o estágio de 3 meses numa empresa específica de programação, né? Desenvolvimento com VB6 na época. E banco de dados SQL e Oracle, né? Então foi ali onde eu comecei a pôr a mão na massa, na prática de fato, profissionalmente, né? Com essa questão. Ali eu tinha mais ou menos ali 16, 17 anos, tá? Mas desde os 15, quando eu ganhei meu primeiro computador, né, um pouquinho atrás, eu já tava com a mão na massa. Então eu já brincava, já montava rede, já desmontava o computador, já fazia alguns scripts, assim, né, por conta e tal. Então, desde os 15, por isso que eu falo que eu tenho 18 anos de experiência. Afinal, dos meus 15 até aqui, são experiências acumuladas, né? Então, não é uma mentira, pelo contrário, é prática pura, né? É que a galera às vezes confunde, né? Experiência é só que você trabalhou. Eu não trabalhei 18 anos especificamente, mas eu me dediquei a isso especificamente, pelo menos por esses 18 anos, tá? Bom, então, continuando, né? Cheguei lá no meu curso técnico, terminei o curso técnico,
na metade do ano 2007, né? Então metade do ano 2007 eu fiz um curso de certificação, era a certificação da Impacta, né? Era uma certificação específica da Impacta na época, C#, ADO, ASP.NET, essas coisas. Então fiz esse curso, mas aí eu já trabalhava fazendo estágio, já tinha saído do estágio e já trabalhava numa empresa de logística, que foi meu primeiro emprego de fato com programação, né? Além do estágio, lógico, mas o meu primeiro emprego efetivo como programador júnior. Na verdade, eu era assistente de programação. Nem sei se existe esse cargo, mas eu era assistente de programação. E olha que engraçado, só tinha eu na empresa. Então eu era assistente de mim mesmo. Eu não era assistente de ninguém, eu era assistente de mim mesmo, né? Ganhava R$600, R$600 e pouco nesse emprego aí. E aí, fiz esse curso de certificação, e aí veio 2008, onde eu comecei a faculdade. Né? Fiz a faculdade, fiz FIAP, fiz o curso tecnólogo ADS, né? Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 2 anos, 2008, 2009, terminei a faculdade, tá? E aí, nesse meio tempo, né, entre esse primeiro trabalho e a faculdade, cara, mudei de emprego algumas vezes, pulei de salário, fui para agência de publicidade, olha meu LinkedIn que vocês vão ver, né? Fui para agência de publicidade, fui para um lugar, fui para outro, enfim, já tinha trabalhado em algumas empresas aí, desde que eu comecei, quando eu acabei o técnico, até me formar na faculdade em 2009, tá? Então eu já tinha trabalhado em algumas empresas. Trabalhei em empresa do ramo de turismo, que vendia seguro viagem, empresa que eu trabalhei lá 10 meses, 7 meses eu recebi atrasado, recebia salário picado, não recebia, não tinha benefício, mano, era aquele famoso CLT Flex, você ganhava metade por fora, metade na carteira, mano, era uma bosta. Então, enfim, trabalhei com alguns amigos lá, fiz amigos lá também, mas saí de lá porque não dava certo. Trabalhei em agência de publicidade, que é um inferno, né? Você não tem horário pra entrar, não tem horário pra sair, pedem as coisas às 6 da tarde, se você fala que vai embora, você é julgado, tudo é pra ontem, né? Tudo é um absurdo, enfim, né? A agência de publicidade também tem pra programador e tal, é legal que você faz bastante coisa nova, você tem bastante desafio, mas você não tem vida, tá? Você não tem vida, é simples assim. Então isso aí em 2009, tá? Até 2009 eu já tinha passado por alguns bons bocados, mas já ganhava sei lá, no final da faculdade eu comprei meu primeiro Celta, meu primeiro carro, na verdade, né? O Celtinho, eu tinha um Celtinho, eu comprei o carro zero. E ali eu já ganhava meus 5 mil por mês, mais ou menos, eu acho, se eu não me engano, tá? Eu já ganhava meus 5 pau ali, já tinha uma boa experiência, era pleno pra sênior, aí já em .NET, já tinha acabado a faculdade, já tava finalizando a faculdade, né, 2009. Já sabia bastante coisa, já tinha visto bastante coisa, banco de dados, enfim, já tinha visto tudo isso. E olha que engraçado, eu não comentei sobre segurança ainda, né? Toda essa parte aí foi só desenvolvimento. Só que eu não expliquei que lá em 2005, 2006, por aí, quando eu fiz o meu primeiro curso de montagem e manutenção de computadores, o meu professor era um hacker, segundo ele, né, obviamente. Então era cheio desse negócio de invasão, ele sempre... Cara, a gente tava lá pra montar placa-mãe, memória, processador, gabinete, era isso, aprender a montar computador. Só que ele sempre falava de invasão, de clonar cartão. Ele ensinou a gente a clonar cartão. Na época eu morava no ABC, né? Então tem uns bilhetes aqui no trolleybus, tem uns bilhetinhos que você usava. Ele ensinou a gente a clonar aqueles bilhetinhos ou botar carga infinita naquilo. Então foi meu primeiro hack, foi uma parada dessa. Então, dali eu comecei a falar, porra, tem esse negócio de invasão. Porra, tem esse negócio de hacking. O que é isso, né? E comecei a ter mais curiosidade, né? Então... aquilo me fissurou mais do que a própria programação quando eu me apaixonei por ela posteriormente até, né? Então, só que aquilo ficou no background. Eu falei, cara, eu não vou trabalhar com isso, né? Eu achava que era um negócio que não tinha emprego naquilo, né? Era problema, né? Invasão era um problema, tal, mas não pensava como defesa, não pensava como red team, porque nem tinha esse conceito na época, pelo menos pra mim. Mas eu sempre gostei disso, né? Hacking, essas coisas, tá? Então, fica com essa informação na mente aí, que a gente já continua a história. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Muito bom. Uma pausa aqui na vinhetinha, só pra vocês respirarem, porque eu falo rápido pra caralho, mas já estou sozinho, ainda pior ainda. Mas enfim. Então essa informação aí, né, de que eu sempre gostei de segurança, veio daí, tá? Começou aí a raizinha, a sementinha foi plantada ali, tá? E aí, cara, acabou a faculdade 2010, 2011, 2012. Antes disso, 2011, eu tive a primeira oportunidade, né, de ir pra Disney, né? Fui pra Disney a primeira vez em 2011, fui pra Disney e fui pra Cancún. Então já ganhava o meu salário ali de 8 pau na época. Fui pra Cancún primeiro, depois fui pra Disney na sequência, depois voltei pro Brasil. Então foi uma viagem fantástica, primeira viagem internacional que eu fiz. Fantástica. Lembro de cada dia, de cada detalhe, de cada coisa, né? Muito, muito bom mesmo. Então veja, olha só, 2008, quando eu entrei na faculdade, até 2011, eu já era pleno sênior, né, se eu não me engano, 2011 já era sênior. Já ganhava meus 8 pau por mês, cara, 3 anos, 4 anos. Tá? Então, só pra vocês terem uma ideia de como funcionam as coisas. Se você ficar na mesma empresa, às vezes você não consegue fazer isso, tá?
Mas, enfim, nada de errado com isso, cada um faz o que quer. E aí fui pra Disney, voltei, não contei, né? Fui pra Disney, voltei, mas antes disso, quando eu entrei na faculdade, junto com a faculdade, eu comecei a fazer inglês. Comecei a fazer inglês na cultura inglesa, que eu recomendo muito, inclusive, não ganho nada pra fazer propaganda dele, mas recomendo muito cultura inglesa, vocês vão aprender pra caralho. É muita gramática, sim, você tem que aprender a falar direito, não nós foi em inglês, tá? Nem português a gente sabe, mas é bom aprender uma língua nova, aprender direito. Você precisa de formalidade, etc. É importante você conhecer o idioma, né? E conhecer da forma correta, tá? Então, cultura inglesa eu recomendo muito. Foi onde eu fiz. Não é caro, é um preço justo, não é caro. Tem escolas muito mais caras por aí. Fora isso, esquece, não vale a pena, tá? Algumas aí se destacam, mas no geral, cultura inglesa eu recomendo bastante, tá? Enfim, então fiz cultura inglesa, fiz inglês aí durante quase 4 anos, 5 anos e meio, 4 anos e meio mais ou menos, tá? Fazia só os sábados, depois fiz 2 vezes por semana à noite, então demorou o inglês por conta disso. Mas aprendi muito. Hoje eu sou fluente. Em 2011 já tinha ido pra Disney, já falava com todo mundo. Eu queria abastecer o carro tudo que é lugar pra falar com todo mundo no posto, enfim. Foi uma história bem legal, uma viagem bem legal. E aí 2012 foi o ano do fim do mundo, né? Lembra do bug do milênio, né? Foi 2012. Onde em 2012 eu comecei já a fazer uma primeira pós-graduação. Na verdade foi um MBA em arquitetura de software, né? Então, nesse MBA também aprendi bastante coisa, conheci bastante gente, abriu muita porta. Já estava como sênior, já trabalhava em outras empresas, já estava vendo para arquitetura de software, né? Já estava migrando para arquiteto em algumas empresas, já procurava vaga de arquiteto, exerci o papel de arquiteto em algumas empresas, componentizar, diagnosticar, fazer design da aplicação, enfim. Uma série de coisas que não envolve a programação em si, né? Lógico que envolve, mas não o programador em si. Enfim, já exerci o papel de arquiteto ali. 2012, tá? Quando deu 2013... ainda 2012, 2013, agora eu me perdi na minha vida aqui. Não lembro da minha própria história, gente. Bom, 12 e 13, quando eu acabei essa pós, final de 13, na verdade. Quando eu acabei essa pós, a pós era 1 ano e meio. Eu acabei a pós e falei, cara, não sei se era isso que eu queria, sabe? Legal a pós, aprendi pra caralho. Fiz uma certificação nessa época, se não me engano, da Microsoft, algumas certificações da Microsoft na área de desenvolvimento. Mas eu falei assim, cara, acho que não é isso que eu quero, eu tô de saco cheio já. Não quero mais desenvolver, é mais do mesmo, é tudo crude, é tudo uma bosta. As empresas só querem entregar, não estão nem preocupadas com nada, enfim. Então, isso começou a me aborrecer um pouco. Eu falei, cara, não sei se eu vou seguir com isso não. 2013 bateu essa pulguinha atrás da orelha. Quando foi... Final 13, né? Quando começou 14, já que eu tinha conhecido um monte de gente, enfim, trabalhava com uma galera que eu sempre conheci, muita gente, então eu trabalhava com uma galera bem legal. Numa época que eu trabalhei na Serasa, eu não lembro a época que eu trabalhei na Serasa, mas conheci uma galera bem legal lá. E tinha uns caras fanáticos também por segurança, também era dev, mas sempre falava de segurança, né? Caio, Renato, Alexandre, enfim, galera que sempre escuta o podcast também. E eu sempre trocava ideia sobre isso. Cara, como que deve ser um ataque? Como que é isso e tal? E aí começamos a estudar um pouco mais. Já tinha mais maturidade, já tinha todo o conhecimento de desenvolvimento, de mercado, enfim, já era sênior, né? Enfim. E aí comecei a estudar sobre isso, né? Comecei a buscar código, vulnerabilidade, como é que você testa o seu código, como é que você invade, enfim, tudo sobre essa área aí. E aí um bate-papo com o Alexandre. Alexandre, aliás, inclusive queremos você aqui no DevSecOps Podcast, já está convidado, a gente está combinando fazer um episódio sobre isso. O Alexandre é um cara muito bacana. Vocês vão conhecer sobre ele em breve, nos próximos episódios, aguardem. E aí o Alexandre falou, cara, eu tô aqui, né, como gestor de gerente, então tá na época lá de gestor de gerente, não, né? Gestor de desenvolvimento e tal, mas minha área é segurança, né? Eu fiz isso. Falei, caralho, velho, que da hora e tal. E aí falei pra ele, eu queria fazer uma pós nessa área, né? Conhecer gente, abrir porta, né? Procurar migrar de área e tal. Ele falou, conheço esse cara, eles dão aula no Mackenzie, né, aqui em São Paulo, Mackenzie, fudido, centenário Mackenzie. Conheço uma galera, os caras são bons nisso, tem um curso lá assim, assado, né? Vai lá, de repente dá certo. Em 2015, me matriculei na especialização de computação forense, né? Basicamente uma pós-graduação em computação forense, no Mackenzie, que foi 1 ano e meio também. E aí, cara, abriu porta pra caralho, né? Me especializei em forense, investigação, fui pra Brasília, conheci a Polícia Federal, conheci perito, queria trabalhar na PF por um tempo, enfim. Abriu porta pra caralho, conheci muita gente, tive várias oportunidades de emprego. Só que foi mais ou menos a época que eu tava casado, né? Namorei, eu casei. E aí falei, cara, agora, né, contas, casa, um monte de coisa, eu não conseguia reduzir salário, migrar de área e reduzir salário. Não fosse isso, eu teria migrado até antes. Mas não consegui, né? Então, infelizmente, perdi algumas vagas, algumas oportunidades. Abriram outras, onde eu fui lecionar, por exemplo, no Instituto de Especialização de Manaus. Fui dar aula na pós-graduação sobre computação forense, sobre algumas ferramentas específicas.
que foi bem bacana, já conheci gente pra caralho aí também. Então olha só, 2005, né, lá onde eu comecei a brincar com as coisas, já estamos falando de 2015, 10 anos depois, eu já estava dando aula em pós-graduação. Minto, 2016, porque depois que eu acabei a pós. Eu estava dando aula em pós-graduação, 10, 11 anos depois, tá? Pra vocês terem uma ideia de linha de tempo aí, tá? E aí foi isso. Então, basicamente até aqui que eu te contei o que eu estudei, como eu me formei, porque aqui em 2015 eu parei de estudar. Não fiz mais nenhuma pós, nenhum curso, assim, especialização, nada disso. E já tinha trilhado toda a minha carreira. Só que em 2015 foi onde eu comecei a procurar vaga de fato em segurança e querer migrar de fato, tá? E aí, calhou de eu vim trabalhar na CVC, que é aqui na região do ABC também, e vim trabalhar na CVC da área de turismo, aí todo mundo conhece, e vim como desenvolvedor. Só que um ano e pouco depois, 2 anos depois na CVC, surgiu a demanda de aumentar a área de segurança. Veio um gerente novo, Luiz Ascencio, que me ajudou pra caralho também, e hoje tá lá na Boa Vista. E surgiu a oportunidade de ter alguém que manjasse de desenvolvimento, mas que fosse cuidar agora de Application Security, né? DevSecOps e toda essa caralho aí. E eu falei, cara, agora é a minha chance. Só virei a chavinha, né? Já trabalhava na empresa, já tinha aquele salário, só virei a chavinha. Basicamente só troquei minha cadeira de lugar, só mudei de mesa ali e já comecei a atuar nessa área. 2016, mais ou menos, tá? Que aí estamos em 2021, já quase 5 anos só fazendo isso, né? Dedicado a isso, mas não especificamente só nesse tempo, como eu falei, desde 2005 eu bisbilhotava essas coisas de hacking, invasão e tal. Lia notícias, lia algumas pesquisas, fazia algumas coisas em casa, laboratório e tal. Comecei a brincar com Arduino, sempre adorei essa parte de Arduino, IoT e tal, sempre gostei disso, eu sempre tava brincando em casa com essas coisas, trocando ideias sobre projeto. Paralelo a tudo isso, eu nem comentei, né, mas sempre participei de eventos, e vou até fazer uma pausa aqui, ó. DevSecOps. Importantíssimo participar de eventos, gente. Eu comecei participando de eventos lá na época de desenvolvimento, ia nos eventos da Microsoft, ia em evento de programação, ia em evento de tudo que você imaginava, ia em evento técnico, né? Sempre gostei muito, conhecia muita gente, aprendia tecnologia nova, implementava na empresa, testava, e começava aí já em evento de segurança, evento de hacking, via as coisas acontecendo, então eu sempre me dediquei a isso. Tá? Então, são esses 18 anos que eu falo de experiência, quando eu falo de experiência, são 18 anos que eu dediquei a minha vida a estudar e a viver aquilo de TI, de programação e de segurança. Então, experiência, gente, não é só aquilo que você trabalha. Eu trabalhei 18 anos fazendo lanche na chapa, então eu sei fazer lanche na chapa pra caralho. Não, eu fiquei 1 ano com meu pai no bar, eu faço um misto quente melhor que qualquer chapeiro aqui em São Paulo. Garanto. Só o misto, tá? O cheeseburger, o resto não, mas o misto eu garanto. Então, experiência é o que você dedicou vivendo naquilo. Então, são 18 anos dedicados a estudar, dedicados a brincar, dedicados à curiosidade, a ler sobre. Então, sempre consumi esse tipo de conteúdo. Né? Sempre estava ali muito dedicado à computação como um todo, mais especificamente na área de programação e na área de segurança, e especificamente em desenvolvimento seguro, apesar de ter passado ali, né, esses 2 anos, vamos chamar assim, de forense, né, onde eu me dediquei bastante em forense, e aprendi pra caralho também, tirei uma certificação em forense, enfim. Então chegamos a 2000, onde eu tô falando? Até me perdi aqui. Chegamos a 2020, CVC, né? Eu falei da CVC. Eu fiquei um bom tempo na CVC, e aí decidi sair da CVC, depois de 4, 5 anos na CVC, quase 4 anos eu fiquei lá, 4 anos eu fiquei lá. Decidi sair da CVC e falei, não, agora eu vou, né, fazer outras coisas, tá, enfim. E aí surgiu a oportunidade da Nova 8, que é a empresa que eu trabalho hoje. Atuo lá como Application Security Manager. Gerencio um time hoje de 9 pessoas comigo. Basicamente faço a coordenação técnica deles, né, a gestão de pessoas, enfim, todo esse trabalho. Além de cuidar dos clientes, além de fazer implantação, além de melhorar processo nos clientes, fazer pré-venda, fazer pós-venda, enfim. Então tem toda uma vida aí acontecendo na Nova 8, já há 1 ano, eu entrei lá em abril de 2020, aliás, primeiro mês de pandemia, né, março ali, né, a pandemia começou 10 de março, quando eu tinha pedido para sair da CVC, comecei na Nova 8 dia 1º de abril, e agora estamos em junho, 1º de junho, né, então abril, maio, junho, 1 ano e 2 meses que eu tô lá, dedicado a fazer isso. Então, só esse 1 ano de Nova 8, pra mim, de certo modo, já valeu muito mais do que os últimos 5 anos que eu passei. Porque é 1 ano praticamente que eu lido com, 20, 30 clientes diferentes. Cada cliente tem um CI/CD, um processo, um número de desenvolvedores, uma equipe. Então eu passo o processo, né, entendo, praticamente 30 empresas diferentes em 1 ano. Então isso, cara, deu um salto absurdo, assim, absurdo no meu nível de experiência, né? Então, se eu falar dos meus 18 na prática, esse último 1 considera dobra isso, porque
praticamente eu trabalho, né, para 30 empresas diferentes, que são os nossos clientes, onde a gente está lá no dia a dia, vendo implementação, dando sugestões, vendo modelos, né, aprendendo sobre como eles fazem algumas coisas, sugerindo como fazer algumas coisas, implantando soluções para eles. Então, esse último ano, para mim, foi muito enriquecedor nesse sentido, né? Então, acho que esse episódio, né, como história, gente, foi isso, né? Eu acho que eu contei, assim, de como eu tava dos 13 anos ali, né? Obviamente no ensino fundamental ainda, imagino, nos 13, né? Fundamental. Depois ensino médio e tal. Sempre gostei de futebol, sempre gostei de videogame, essas coisas todas que vocês conhecem. Detalhe, né, que eu não contei, mas um detalhe importante, que acho que faz sentido para vocês também. Todos nós temos dificuldades na vida. Todos nós temos dificuldades na vida, não é fácil. Eu falando assim rápido, né? 20 segundos de episódio que eu tô monitorando aqui, eu falei praticamente tudo, mas não é fácil. Quando eu nasci, o meu pai estava desempregado, né? Eu não lembro, obviamente, mas minha mãe, Deus a tenha, sempre me contou essas histórias. Então, quando eu nasci, meu pai estava desempregado, minha mãe sempre foi diarista, né? Então, na época, ela ganhava em cruzeiros para limpar a casa das outras pessoas, para me sustentar, para pagar aluguel de casa, né? A gente sempre morou de aluguel, praticamente. Então, essa parte sempre foi difícil. Quem me conhece sabe, eu só como filé de frango, eu não consigo comer frango de outro jeito, porque era só o que tinha em casa. Até me emociono de falar isso, porque depois de perder minha mãe, para quem não sabe, né? Em dezembro de 2020, eu perdi minha mãe, né? Ou seja, 6 meses atrás, né? Praticamente. Então eu perdi minha mãe, que morava comigo depois que eu me divorciei. Olha o tanto de coisa, né? Vocês veem que eu tô falando coisa pra caralho aqui. Não falei de casamento, enfim, tem coisa pra caralho, né? Relacionamento, mas acho que o foco não é falar necessariamente da vida pessoal, mas sim da vida profissional e como que eu cheguei até aqui. Mas alguns fatos eu acho que são relevantes. Esse, por exemplo, é um. Então, eu comia frango, só comia frango com farinha. Era o que tinha em casa. Graças a Deus eu nunca passei fome. Eu não vou editar episódio, tá, gente? A voz vai com voz de gripe e choro. Eu tô com gripe e com choro ao mesmo tempo. Então, graças a Deus eu nunca passei fome. E se meus pais passaram por mim, eu só tenho a agradecer. Eles nunca me falaram, né? Mas imagino que não. Nunca faltou arroz, o feijão, a farinha e o frango. Farinha porque meus pais são nordestinos, né? Filho de paraibano e pernambucano. Então sempre teve comida nordestina em casa. E hoje eu não consigo comer frango no molho, eu não gosto de frango assado, porque de tanto que eu comi frango. Eu gosto de filé de frango de vez em quando, mas tudo que é de frango eu evito, de tanto que eu comi frango. Eu lembro que meu pai chegava em casa, ele trabalhava 12 horas por dia, depois que eu nasci já era um pouquinho mais velho, né, meus 5, 6 anos ali, eu tinha algumas lembranças dele chegando em casa à tarde, porque ele trabalhava das 5 da manhã às 5 da tarde. Então ele ia de ônibus e tal. Quando ele chegava em casa, tava pôr do sol, eu tava com a bola no pé já, né, porque eu falei pra vocês, vivia com bola, então eu já tava com a bola no pé, sentadinho, esperando ele chegar, porque ele ia chegar, a gente ia jogar bola ali, né, e eu tinha que ganhar, eu ficava puto se eu perdesse, eu tinha que ganhar, então eu sempre fui muito competitivo com isso, e aí a gente sentava pra comer frango com farinha, eu, meu pai e minha mãe, na varanda de casa ali, porque era o que tinha, a janta era o que tinha, né, então a gente comia e tal, e era o que tinha. E aí eu cresci vendo minha mãe fazer essa batalha, né, de diarista, meu pai trabalhar 12 horas por dia como líder de segurança, basicamente ele trabalhava em portaria de empresa. E essa foi minha vida até os meus 15 a 16, que foi onde eu comecei a trabalhar, que logo na sequência meu pai largou tudo para comprar o primeiro bar dele, que ele sempre teve o sonho de ter um bar, tal, e aí comecei a trabalhar com ele no bar, enfim, aí mudou um pouquinho a história. É onde eu comprei meu carro e tal, comecei a ajudar minha mãe e tudo mais. Depois, outro fato... Então, olha só, a base que eu tive pra chegar onde eu cheguei. Eu sempre, como eu disse, eu não passei fome, mas eu não tinha Lamborghini na garagem, eu não tinha escola particular. A gente ia no mercado, eu queria comprar cookies, e eu lembro que meu pai falava, não dá, porque o dinheiro era contado no mercado. Então eu queria comer aquela porra daqueles cookies da Baltuco, que hoje eu também não posso ver mais. Depois que eu podia comprar, eu comprei cookie pra caralho. Comprei até enjoar, então hoje eu não gosto mais, até enjoar. Então a gente ia no mercado, eu pedia e ele falava, não dá, Cássio, não dá porque o dinheiro é contado, né? O cookie, sei lá, custava R$3 aquela merda, e não dava, né? Fugia do orçamento, o dinheiro era contado. Então assim, a gente passa por coisas que às vezes a gente não dá valor, que a gente não entende, que a gente vai entender lá na frente. Então hoje eu olho pra trás e falo, caralho, velho, o que meus pais fizeram por mim foi o melhor que eles puderam com o que eles tiveram. Então eu tenho que ser grato. Não tem outra forma de falar isso pra vocês. Tem outra forma de eu chegar aqui e falar assim, não, é obrigação, não pedi pra nascer e tal. Já cheguei a falar isso, né? Mas hoje eu enxergo totalmente diferente.
E aí, tudo isso. Depois casei, fiquei quase 5 anos casado. Depois me divorciei, né? Outra puta baque na nossa vida, né? Ninguém casa pra se separar. Então, foi um puta baque também. Foram uns anos aí difíceis. Não os do casamento. O casamento em geral não foi ruim. Não é uma crítica. Mas acabou porque não tava, né, bom como deveria. Então a gente resolveu terminar. Foi também um baque, processo, enfim, é sempre uma dor de cabeça pros dois lados, tanto pra mim quanto pra ela. Não tô fazendo de vítima ou nada disso. É difícil pros dois, né, de uma maneira ou de outra. Mas, passei por isso também, por um divórcio. Em 2000 quando que eu divorciei? Estamos em 2021, 2019. Divorciei em 2018. Então são 3 anos aí de divórcio já. Que também é algo bem, bem complicado da gente passar. Então, pra vocês verem, gente, de novo, quando eu casei, eu já pude comprar minha casa, né, lá atrás. Comprei minha casa, já tinha um carro melhor, eu tinha o meu primeiro Celtinha, depois eu vendi, já tinha um Civic, já tinha uma moto, né, já tinha viajado pra Argentina, já tinha ido pra Disney, já tinha ido pra outros lugares. Pra vocês verem que, assim, a gente vai construindo, né, não é do dia pra noite que você ganha 10 mil reais por mês, não é do dia pra noite que você ganha 20 mil reais por mês, não é do dia pra noite que você recebe os resultados. Então, eu tive toda uma base de estrutura familiar. Meu pai e minha mãe sempre me deram o máximo que puderam. O máximo. Quando meu pai teve condições um pouco melhores, ele comprou meu Super Nintendo, que depois comprou meu PlayStation, meu primeiro computador, 2015. Então as coisas vão melhorando na nossa vida. A gente tem que trabalhar por isso, mas as coisas vão melhorando. Minha mãe sempre foi diarista, depois ajudou meu pai no bar, que depois eu tive que passar pela separação deles, eu já era velho, eu fui filho único, né? Eu não sei, pra quem me ouve aí, me conhece ou não me conhece, mas eu sou filho único por parte de pai e mãe. Mas minha mãe, antes de conhecer meu pai, já teve 2 filhos, que são meus 2 irmãos. E meu pai, depois que separou da minha mãe, porque eles se separaram, né? Ele conheceu uma mulher que já tinha uma filha e ele teve outra filha com ela. Então, nós somos em 5 irmãos. Mas na verdade eu sou filho único. Olha que coisa engraçada. Então, pra mim foi uma barra também passar por esse divórcio deles, né? Praticamente minha vida inteira foi eu, meu pai e minha mãe. Sempre foi nós 3. E eles divorciaram. Numa época em que eu tava no meio da faculdade, eu tinha comprado no final da faculdade, e eu tinha comprado meu carro. Então eu pagava carro, pagava a faculdade, já ganhava acho que 8 pau nessa época, e tive que assumir o aluguel de casa, as contas. Meu pai e minha mãe nunca deixaram eu pagar as contas de casa. Nunca deixaram, isso é um fato curioso. Mas, cara, por 100 reais que fosse o 500, meu pai falou, o seu dinheiro é seu, sempre que eu puder eu vou te ajudar, e você segue sua vida, vai estudar pra você ter o melhor pra você. E minha mãe também, mesma coisa, não deixava eu dar nada pra ela, nada. Sempre, praticamente era contra, brigava se eu fosse dar alguma coisa pra ela. Então, eu tive uma base familiar, uma estrutura muito grande, muito boa, assim, de uma maneira geral. Não posso reclamar disso. Também não vou dizer que foi privilégio, não. Nem sorte, não sei dizer o que é isso, mas foi essa base que eu tive, né? Alguns pais se separam antes, alguns nem pai tem ou nem mãe tem. Enfim, tenho amigos que são assim, que... De certo modo, isso pode influenciar ou não. Eu tenho amigos sem pai, sem mãe, que são fodas pra caralho. Eu tenho amigos sem pai que, porra, não foi pra frente. Tem todos os cenários, né? Mas tô contando só como funcionou pra mim, né? Enfim. E aí chegamos aqui em 2021, né? Pandemia, o caralho, graças a Deus tô aqui em casa. Infelizmente, né, minha mãe, como eu falei, depois que eu divorciei, ela veio morar comigo, junto com meu irmão mais velho, e eu a perdi por um infarto, né? Ela infartou agora em dezembro do ano passado. Me deixou, né? É muito triste, muito difícil falar sobre isso ainda. Afinal, são só 6 meses, como eu falei pra vocês. Deixa eu até rodar uma vinheta aqui, peraí. DevSecOps. Então faz só 6 meses que eu a perdi. Algo na vida que ninguém tá preparado pra passar. A gente sabe o que vai acontecer, mas ninguém tá preparado pra passar. Assim como o divórcio. O divórcio é até pior, porque o divórcio você não sabe o que vai acontecer. Você fala, putz, de repente você vê, eu separei. Seja iniciativa sua ou não, você fala, caralho, é uma parada que você nem imagina vai acontecer. A morte não, a morte você sabe que vai acontecer. A sua, dos seus entes queridos e tal, você não sabe quando, né, mas vai acontecer. E você não tá preparado. Quando acontece aquilo, você não tá preparado. É um barco muito difícil. Então, pra mim, tá sendo uma barra, né, tudo isso. Em casa, pandemia e tal. Sem minha mãe, com um monte de projeto, um monte de plano, algumas coisas pra fazer. Vai ter mais história pra vocês em breve. Não quero dar spoiler, pra quem me acompanha no Instagram sabe de algumas coisas, mas... aqui no podcast ainda a galera não sabe, mas em breve tem mais novidades aí sobre a minha história. Mas eu queria contar pra vocês até aqui, né? Como foi até aqui, tudo que eu passei. Como eu falei, né? Futebol, fiz escolinha de futebol, joguei no time do Santo André um tempo.
brincava de paintball semi-profissional, soltava pipa, jogava videogame, participei de campeonato de The King of Fighters. Aliás, se alguém estiver ouvindo aí e curte The King of Fighters 97, se ganhar de mim, eu entrego meu podcast, eu dou meu salário, eu dou tudo. Tá apostado, qualquer um que estiver ouvindo aí, jogar um The King of Fighters comigo. 97, tá? Os novos são umas bosta. 97 eu destruo. E é isso, né? Eu falei um pouquinho da minha história de infância, um pouquinho de como começou a vida profissional, a carreira acadêmica que eu trilhei, o que eu estudei, o que eu deixei de estudar. Aliás, eu não comentei. Paralelo à faculdade, etc. Houveram vários cursos, né? Eu falei do curso da SOS, falei do curso para certificação Microsoft, teve alguns cursos online que a gente faz, uma escola ali que a gente faz matrícula e tal, tem coisa que eu nem lembro. Mas fiz alguns cursos, né? Vários cursos. Estava sempre em evento, como eu falei. Evento enriquece bastante pra gente. Talvez foi um dos lugares que eu mais aprendi. Foi participando de eventos em geral. E eu acho que é isso, gente. A história não acabou. A minha história... Eu tenho 33 anos de idade. Então minha história tá na metade, eu diria, né? Chegando na metade. Daqui a pouco dá pra dobrar ainda, né? Dá pra chegar nos 66. Então... É isso que eu queria passar pra vocês esse episódio de surpresa, né? Não tinha roteiro nem nada pra gravar. Eu falei, vou contar minha história pra galera do podcast. Talvez a galera não conheça. Eu sei que fica cansativo, uma voz só falando, enfim. Mas é a ideia. Deixa eu dar um recadinho pra vocês aqui, ó. E claro, lembrando que você acompanha o DevSecOps Podcast em todas as plataformas digitais. No Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, Deezer, Google Podcasts, iRadio, Geo7, Podcast Addict, Podchaser, Spotify, diretamente no Spreaker e, claro, também no YouTube. É isso aí, galera. Acho que esse episódio fica por aqui. Eu não quero falar mais para não chorar mais, para não ficar mais emocionado. Vale destacar, né, em toda essa etapa, eu tive professores fantásticos, desde do colégio, né, da escola até a faculdade, os cursos, por onde eu passei, no inglês, eu tive professores fantásticos, gente assim que tá ali de fato para fazer diferença, para servir, gente que tá ali pra... Cara, meu papel é ensinar, meu papel é tornar você um profissional melhor, um homem melhor, enfim. Eu tive professores fantásticos em toda a minha carreira. Por onde eu trabalhei, se você pegar meu LinkedIn, já são 20 empresas mais ou menos, se eu não me engano. Eu tive de tudo, de pau no cu e imbecil do pior nível o melhor chefe possível que você possa imaginar, ao melhor amigo. Eu tenho irmãos pra vida, que eu conheci praticamente nos trabalhos, hoje na faculdade, irmãos de verdade, que conviveram mais comigo do que meus próprios irmãos, como eu falei pra vocês. Então, nossa vida não é só... A gente tem que trabalhar em equipe, né? Ninguém faz a vida sozinho. Como eu falei, meus pais me suportaram até certo ponto. Suportaram no sentido de dar suporte, né? Não de tolerar e aguentar. Também, eu devo ter chorado pra caralho, dava trabalho na escola porque eu conversava pra caralho também, mas eles me suportaram até certo ponto, né? Até onde eles puderam. Minha mãe, até o último suspiro dela, ela ainda tava ali pra mim, né? Os meus professores que eu tive meus mentores e professores que eu tive em toda essa carreira, que também, né, sempre me sustentaram, me ajudaram de alguma forma, alguns pagos, outros não, mas, né, sempre estavam ali de alguma forma. Aos chefes, coordenadores, pessoas que trabalharam comigo, de uma maneira ou de outra, me fizeram crescer também. Então, tudo isso que eu tô contando pra vocês, gente, não é sozinho você passa. Percebe? Tem sempre alguém com você, seja família, seja namorado, namorada, esposa, esposa, seja professor, seja seu chefe, seja seu colega de trabalho. Então, você constrói a sua personalidade com base em tudo que você vê, você sente, com base naquilo que você vive, experiencia, experimenta. É isso que vai te construindo como pessoa. É isso que vai te construindo como caráter. É isso que vai te dando bagagem para você ir cada vez mais longe e melhorar cada vez mais. Bom, pessoal, acho que é isso, né? A gente falou bastante aqui da minha história e tudo mais. Só tenho a agradecer a vocês aí pela audiência do podcast, do canal, enfim, com tudo que eu venho produzido aí de maneira geral. Para complementar a história que eu não falei, né? Mas em 2020, eu comecei ano passado, né? Comecei com essa história de conteúdo, canal do YouTube, podcast, Instagram, vídeos, enfim. Então, é um negócio que tem feito bem, né? Ensinar, ajudar a galera. Me ajudou a montar meu curso, que eu acho bem legal, que ajuda a galera também. Obviamente é uma fonte de renda, me ajuda também, mas tem um propósito de ajudar pra caralho a galera a encurtar o tempo delas, né? Profissionalmente. Coisas que eu passei, demorei anos pra aprender, então...
em curto tempo da galera de certo modo. Então tem essa parte de conteúdo aí bem legal. Também não comentei da parte que eu dava aula, né? Fui dar aula em 2013, eu comecei a dar aula na Anguera, dei aula na 9 de julho, na Uninove, desculpa, na Uninove, Universidade 9 de julho, né? Na Uninove. Dei aula na pós-graduação também que eu comentei, então teve essa parte acadêmica aí que eu fui lecionar, que é fantástico também, bem bacana. Obviamente tem uma questão educacional no Brasil muito complicada, né? Mas o ato de lecionar, o ato de você passar o conhecimento, ensinar, trazer bibliografia para as pessoas que não têm aquela base, né? E torná-los mais conhecedores da verdade, ou de algum tema técnico, enfim, isso ajuda, é gratificante, enfim, de uma maneira legal, de maneira geral é bem legal, tá? Bom, é isso. Esse foi o episódio 22 do DevSecOps Podcast. Você ouviu sobre a minha história, basicamente, o fundador dessa bagaça e mantenedor da porra toda. Continuemos juntos. Amos ou emos, enfim. Eu falei do inglês, mas preciso treinar português também. Tamo aí, a gente se vê na semana que vem. E pra vocês não ficarem sem a piadinha do Marcos, eu vou contar uma piadinha hoje. Você sabe o que a Xuxa foi fazer no bar? Tempo. Ela foi beber caçacha. Ai, caralho, o que a Xuxa foi fazer no bar? Foi beber caçacha. Mano, muito boa, essa piada é muito boa. Bom, gente, eu fico por aqui. A gente se vê no episódio que vem. É isso, DevSecOps Podcast, até a próxima. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.